Prostitutas de luxo. Hoje, no Biography Channel. Um jovem dos subúrbios atraído pela música das ruas. De dia fazia breakdance, à noite atuava nos clubes. Vanilla Ice tornou-se rapidamente uma superestrela. Quando Ice Ice Baby saiu, foi do género afasta-te MC Hammer. Tudo aconteceu muito depressa. São 5 a 10 mil pessoas aos gritos. A indústria discográfica pô-lo lá em cima. Estava rodeado de pessoas a dizer-me que fizesse isto e aquilo. Tudo o que eu lhe sugeria que fizesse era para seu bem. Mas quando o público se desinteressou, ele ficou sozinho. Tinha batido no fundo. Dei por mim a escrever um bilhete de suicídio. Por fim, Vanilla Ice apanhou os pedaços da sua vida estilhaçada e aceitou o seu passado, a sua imagem e o seu legado. Tive de sair da água e de apanhar outra onda. Vanilla Ice. Em 1990, Vanilla Ice era o rei das tabelas de música pop, a vender milhões de discos e a dominar as rádios. Mas, passados apenas 4 anos, era escarnecido e incapaz de ter mais de um êxito. Numa noite de inverno, os amigos encontraram-no caído na casa de banho. A depressão, provocada pelo descambar da carreira, estava a acabar com ele. Ingeriu grande quantidade de cocaína, ecstasy e álcool, sabendo perfeitamente que poderia morrer. Estava perdido. Tinha tido um fim de semana que mais parecia um ano e, como já não sabia onde era o meu lugar, virei-me para a droga para fugir a tudo. Foi uma viragem chocante para um artista que poucos anos antes tinha tornado superestrela com o mega êxito Ice Ice Baby. Em 3 semanas venderam-se 6 milhões de exemplares. Não havia loja, barbearia ou mercearia onde não se ouvisse aquilo na rádio. Mas, alguns anos depois, tudo se desmoronou. Ice tinha sido incontornável na cultura pop. Ao recordar tudo isso, digo que não queria ser reconhecido pelas calças largas, nem por aquele penteado, nem por tudo mais, mas sim pela música. O que tinha começado com uma autêntica paixão tinha conduzido a uma vida descontrolada. Vanilla Ice nasceu Robert Van Winkle na noite da Halloween de 1968. Criado num subúrbio discreto de Dallas, o rapazinho enfrentou a sua primeira dificuldade quando o pai abandonou a família. Eu era muito novo. Nunca sentia falta dele nem quis saber dele porque o Byron tomou o seu lugar. Byron Mino, vendedor de carros e cantor de ópera, entrou em cena pouco depois, ao casar com a mãe de Rob. Foi o meu mentor, a melhor pessoa e figura paterna que podia ter tido. Ajudou-me sempre. Mino apoiou o interesse arrebatado do jovem Rob pelo motocross de competição. A mãe foi sempre uma presença constante e providenciou-lhe não só um lar acolhedor, mas também gosto e talento pela música. A mãe tinha formação de pianista clássica. Toca viola e flauta. Musicalmente era única e muito talentosa. Sempre se interessou pela música funk. Gostava muito do James Brown, por exemplo, um grande ídolo seu. Quando apareceu o hip-hop, ele disse que era o seu tipo de música. Não sabia que não havia outros brancos a fazer o mesmo. Foi o que me influenciou. E fiquei logo fascinado pelo hip-hop, porque era funk com versos por cima. Mas foi só quando viu o filme de culto Breakin' que Ice começou a perceber que teria um lugar na cultura que tanto admirava. Ele tinha uma vassoura e mexia-se assim. E eu tentei imitar aqueles movimentos. À noite ia para o meu quarto, onde tinha um pequeno espelho, e dizia: sou capaz, sou capaz. A primeira vez que atraiu a atenção do público foi como breakdancer, claro. Fazia um estilo livre de rap e breakdance, sobretudo em clubes afro-americanos. Dançava em cima de uma placa de cartão que levava comigo e ganhava $40 por dia a rodopiar sobre a cabeça com a minha equipa de breakdance. Os amigos chamavam-me Baunilha, o que eu detestava por pensar que era por ser branco, mas essa alcunha ficou. À noite, Ice atuava nos clubes e de dia andava no liceu. Ele e os amigos refinavam o jeito para fazer rimas no bar do liceu. Dizíamos piadas uns aos outros, fazíamos rap como a tua mãe usa meias sujas. Quando ia para casa pensava no que poderia dizer no outro dia, porque um dos meus amigos tinha saído com uma boa e eu queria dar-lhe troco. Assim inventava novas rimas.
Enquanto Ice praticava as suas rimas, na obscuridade, o rap e o hip-hop tornavam-se mais diversificados como forma de arte. Havia DJ Jazzy Jeff, com a sua marca de pop rap. O hip-hop pegava em temas dos subúrbios, era mais dirigido aos jovens. Assim, subitamente, havia na MTV artistas como os NWA, que faziam gangster rap, mais duro, mas também havia muitos artistas virados para a pop, para as atuações em centros comerciais. Embora um adolescente branco dos subúrbios não encaixasse no panorama hip-hop local, Ice estava determinado. Até a minha mãe me dizia que os brancos não faziam rap. Todos me diziam que não fizesse. Mas eu sou dos que só acreditam em si mesmo. E quando quero fazer uma coisa, faço-a, dê para onde der. Ice aventurou-se a ir aos violentos bairros afro-americanos do outro lado da cidade em busca da música que rapidamente estava a tornar-se a sua obsessão. Durante o dia fazia breakdance no centro comercial, em cima de uma placa de cartão, e à noite atuava nos clubes. E foi num clube local chamado City Lights que a vida de Vanilla Ice deu uma grande volta. Uma noite houve lá um concurso de talentos, eu tinha ido ver, e um amigo desafiou-me a ir para o palco. Eu disse que não, mas ele disse-me que eu dançaria e atuaria melhor do que todos eles. Aceitei, nem que fosse pelo gozo. Rodopiei um pouco sobre a cabeça, levantei-me, peguei no microfone e larguei uma rima à capela, sem ritmo, sem acompanhamento. Ficaram todos pasmados. Ice não sabia que no público estavam muitas pessoas da indústria da música em busca de novos talentos. Depois da atuação, o proprietário do clube falou com ele. Tommy Kwan, o dono do City Lights, estava muito envolvido na indústria discográfica e ao ver o Vanilla no palco disse: "Isto é o ouro." Kwan tornou-se o agente de Vanilla Ice e ajudou-o a ligar-se a uma editora discográfica local. Resumindo, consegui um pequeno contrato para gravar com a Ichiban Records, de Atlanta. Ichiban pôs Ice no estúdio com um orçamento minúsculo para ele gravar as suas canções. Uma das canções do álbum era uma faixa que Ice tinha composto com apenas 16 anos, intitulada Ice Ice Baby. Earthquake, o meu disc-jockey, tinha uma SP1200, uma máquina de plagiar, que ele tinha comprado numa loja de penhores. Eu tinha uns discos antigos do meu irmão e um deles era aquele dos Queen com o David Bowie. Pusemos isso a tocar e soou-nos bem. A ideia de plagiar o disco surgiu quase por acaso, mas mudaria para sempre a vida de Vanilla Ice. Em 1989, Vanilla Ice era um rapazinho branco dos subúrbios que gostava muito de fazer rap e breakdance. Quando participou num concurso de talentos num clube local, foi logo notado por alguns executivos de editoras discográficas que procuravam novos talentos. Foi contratado pela Ichiban Records. Meses depois, saiu o primeiro álbum de Ice, Hooked. Fiquei a olhar para aquele bocado de plástico com as minhas gravações. Creio que até dormi com ele. O álbum vendeu apenas 38 mil exemplares, mas permitiu a Ice conseguir mais trabalho como músico. Iria na digressão Stop the Violence com o Ice-T, os Stetsasonic e os Mix-a-Lot. Atuaria na primeira parte do artista principal, mas não me importei. Estava muito feliz e só queria contar aos meus amigos. Mesmo sendo um desconhecido, Ice sentiu que estava a concretizar o seu sonho. A música era a sua paixão e ele já não voltaria para trás. Ou ficava no liceu a ouvir os chatos dos professores, ou faria uma digressão mundial e ganharia milhões de dólares. Penso que todos sabemos o que escolhi. O primeiro single era uma nova versão de Play That Funky Music White Boy dos Wild Cherry. Ice Ice Baby era apenas o lado B. Um DJ da Geórgia pôs a tocar a outra face e achou que Ice Ice Baby tinha qualquer coisa. Aí aconteceu um autêntico fenómeno. Logo que a estação de rádio de Atlanta começou a passar Ice Ice Baby, as linhas telefónicas não paravam. Todos pensaram que eu era negro, pois nessa época todo o hip-hop era feito por negros. Eu ainda não tinha feito um vídeo, não tinha dinheiro para pagá-lo. A canção chegou ao primeiro lugar nessa estação de rádio da Geórgia. A seguir passou numa rádio do Tennessee, depois passou numa rádio de Dallas, e aí as editoras discográficas começaram a farejar um êxito. As editoras já procuravam formas de aproveitar a popularidade cada vez maior do rap. As editoras estavam atentas ao que acontecia, como os Beastie Boys, os Tone Loc e o MC Hammer.
Assim, quando Charles Koppelman, executivo da SBK Records, recebeu um telefonema acerca de um novo artista, ouviu com toda a atenção. Um advogado meu amigo telefonou-me a dizer que um artista chamado Vanilla Ice tinha editado um disco distribuído por uma independente, intitulado Ice Ice Baby, que estava a ter um êxito incrível na rádio, e que ele tinha um contrato, mas ia assinar outro com a Atlantic Records, mas que, como havia um problema qualquer, perguntou-me se eu estaria interessado nele. Pôs a tocar Ice Ice Baby para eu ouvir e percebi logo que aquele disco seria um êxito monstruoso. Ice assinou rapidamente contrato com a SBK Records com $250 mil adiantados. Eu tinha uns 19 anos quando assinei contrato com uma grande editora discográfica. A maioria das pessoas pensa que isso aconteceu de um dia para o outro, mas na verdade foram 3 anos de trabalho duro, sem receber, a tentar tornar o meu nome conhecido, a fazer tudo para ir a algum lado. A SBK ficou convencida de que, por fim, tinha encontrado alguém que poria o rap na corrente dominante. Ele era um artista alto, forte, bem parecido e carismático. Hooked foi reembalado e novamente publicado como To The Extreme. E com uma grande editora a apoiar, Ice Ice Baby explodiu. Ice Ice Baby saiu para a rádio e 8 semanas depois era a canção número 1 na América. Era a nova onda, era do género Afasta-te MC Hammer, toda a gente cantava aquilo. Estava a festejar o meu primeiro disco de ouro. Um dia depois entregaram-me um disco de platina. Uma semana depois, dupla platina. 2 semanas depois, tripla platina. Já tinha vendido 40 milhões de exemplares. Uma coisa incrível. Era um tipo normalíssimo, que queria dar a conhecer a sua música e subitamente levantou voo e de um dia para o outro era uma super estrela. Quando cantava aquilo não sabia se era melhor do que as minhas outras canções, nem sequer diferente. Subitamente, Ice era rico e famoso muito para além dos seus sonhos. Vim a Nova Iorque, onde nunca tinha estado. Levaram-me de helicóptero e avião a ver a Estátua da Liberdade. Perguntaram-me se queriam um Rolls Royce, tudo o que quisesse. Mas ainda hoje há um momento que se destaca. Uma das minhas maiores emoções foi comprar uma casa para a minha mãe e poder cuidar dela. Ela só disse: "Caramba, conseguiste." Com a canção a dominar o que as rádios tocavam, era nítido que finalmente o rap tinha chegado à América mediana. Muitos consideraram que a cor da pele de Ice tinha sido essencial ao seu sucesso. Era um branco a fazer rap que agradava ao público americano e não era tão ameaçador para as casas americanas como alguns dos rappers negros. Era um jovem branco bem parecido que se comportava como um jovem negro. Penso que naquela altura o facto de ele ser branco o ajudou muito na carreira. Vanilla Ice não era o primeiro rapper branco. Antes dele tinham existido os Beastie Boys, que tinham vendido milhões de discos, e os Third Bass, que tinham tido muita credibilidade na comunidade hip-hop. Mas o Vanilla Ice era o primeiro rapper na corrente dominante a valer-se da cor da pele para ser notado. Apresentava um tipo de rap que era, não direi ascético, mas sim, até certo ponto, domesticado. Qualquer que fosse a razão, era nítido que a paisagem musical tinha mudado para sempre. O meu disco foi a primeira canção rap a ser tocada numa estação de rádio pop. Por outras palavras, fiz a música rap ser ouvida por quem nunca tinha sequer pensado em ouvir música rap. As pessoas lá do meio da América. Era a altura certa para aquele artista. Enquanto Ice fazia digressões e atuava sem parar, a SBK trabalhava nos bastidores para fazer render o seu sucesso. O mais interessante é que o Vanilla Ice só esteve uma semana no primeiro lugar, porque a editora decidiu retirar das lojas o single para tentar aumentar a venda do álbum. Esta estratégia resultou e To The Extreme tornou-se o álbum mais vendido no país, pondo fim às 21 semanas seguidas de MC Hammer. Ice até ficou tonto. Tudo aconteceu tão depressa que foi como se tivesse ganho vontade própria. Como eu estava numa editora importante, era muito jovem e não percebia nada daquilo, deixei que fossem eles a conduzir o barco.
Em pouco tempo, Ice viu-se rodeado de agentes e conselheiros. À minha volta só havia pessoas a dizer-me que fizesse isto e aquilo. Havia publicistas a mandar-me dizer certas coisas nas entrevistas e no outro dia diziam-me que tinha de tornar a minha atuação mais vistosa e eu concordava com tudo. Deram-lhe calças largas à MC Hammer e raparam-lhe parte das sobrancelhas, o que se tornou como que uma imagem de marca. Embora Vanilla Ice começasse a sentir-se manipulado, a SBK Records sentia que só estava a valorizar o seu artista novato. Era como todos o conheciam. Nós não mudámos. Mostrava-se como era. Era a visão do artista. Não éramos um programa de novos talentos. As tensões atingiram o auge quando a editora fez mais um pedido a Ice. Como o MC Hammer e o LL Cool J tinham uma canção lenta, o Vanilla Ice também tinha de ter uma. E eu disse que não queria. Fui ao escritório e disse-lhes que não interpretava canções lentas porque eram amaricadas e não eram para mim. Eles ofereceram-me $1 milhão e perguntaram-me se assim já alinhava. Só respondi para onde vou agora. O que eu lhe pedisse que fizesse por ser bom para a editora era igualmente bom para ele. Portanto, o que eu lhe sugeria que fizesse era só para seu bem. Eles são bons, acreditem. O Charles Koppelman é o melhor que há. Sempre que eu ia ao gabinete dele, decidido a não me deixar convencer, saía de lá mais rico com mais $1 milhão. Eles faziam-me isso, ofereciam-me coisas para eu dizer sim. Claro que tivemos divergências. Já não me lembro delas, mas quase sempre éramos nós a prevalecer. E penso que era por ele ser suficientemente esperto para entender que sabíamos o que fazíamos. Ice Ice Baby estava em toda a parte e não havia motivo para pôr em questão as estratégias da SBK. Vanilla Ice nem fazia ideia de que a maré ia mudar. Estava mais inebriado com aquilo do que alguém poderia imaginar. Vendia mais discos do que o Michael Jackson e a Madonna. Estava lá em cima. E então, desci tanto quanto tinha subido. E não aguentei isso. Em 1990, Ice Ice Baby batia recordes como primeira canção rap a chegar ao primeiro lugar de vendas. Tinha muita saída não só no mercado urbano, mas também no mercado suburbano. Não havia loja, barbearia ou mercearia onde não se ouvisse aquilo na rádio. Porém, à medida que a canção ia tendo mais êxito, as pessoas começaram a falar do acompanhamento da viola baixo, nitidamente tirada de Under Pressure dos Queen e David Bowie. Era um fenómeno novo plagiar um pedaço de um velho êxito e acrescentar um novo artista. Era só um pedacinho da canção deles. Tudo mais era uma canção original. Na verdade, fizemos a canção primeiro e só depois acrescentámos aquilo. Claro que aquelas notas eram do disco deles, sem dúvida. Embora essas notas tivessem sido acrescentadas por acaso, muitos viram nelas muito mais do que isso. Se retirarmos a Ice Ice Baby, aquelas notas de Under Pressure, não ficará nada. Quando o tema Ice Ice Baby por fim se tornou um êxito enorme, surgiu a pergunta: ninguém se incomodou a pedir autorização aos Queen e ao David Bowie? Naquela época era habitual os artistas plagiarem à sua vontade sem pedirem autorização. Como o plagiar estava no início, não havia as regras inflexíveis que há atualmente. Era mais uma questão de negociar. Quem o fazia podia fazê-lo à vontade porque vendia poucos discos. Quando eu o fiz e vendi milhões de discos, alguém percebeu que estava a perder dinheiro. Vanilla Ice ainda reivindicou aquelas notas da viola baixo como originais, mas depressa disse que estava só a brincar. Quem afirma que aquilo não é a canção do David Bowie e dos Queen com um simples rap sobreposto é doido. E até o Vanilla Ice tinha mais juízo do que isso. Quem ouvia aquilo percebia logo que era plagiado e quem o tinha feito sabia que teria de pagar por isso. Plagiar as canções depois de Ice Ice Baby alcançar o primeiro lugar revelou-se um erro caro. Paguei $4 milhões ao David Bowie e aos Queen, cerca de 8 milhões aos Wild Cherry por Play That Funky Music e mais alguns milhões por todos os outros pequenos plágios que tinha incluído no disco. Mesmo depois de as samplagens do álbum terem sido autorizadas e pagas, Vanilla Ice viu-se alvo do olhar do público e da imprensa dominante. Muito antes de eu aparecer, já se fazia samplagem. Julgo que todos saibam isso, mas eu não sabia que o meu disco era o primeiro em que se notava isso claramente e fui criticado por isso. Ele roubou aquilo. São os Queen e o David Bowie. Conheço isto, e é verdade.
E quando surgiram perguntas acerca da biografia oficial publicada pela SBK Records, a controvérsia aumentou ainda mais. Escreveram uma biografia falsa com pormenores do tipo: ele vivia nos bairros económicos de Atlanta, andou no liceu com o Luther Campbell dos Two Live Crew, mas percebeu-se que não era verdade porque o Luther Campbell era 7 anos mais velho. Isto diz que danças melhor do que o MC Hammer. Eu só respondia: diz? Que conversa é essa? Eu nunca disse isso. Ele diz que não fazia ideia de que a SBK tinha publicado para a imprensa uma biografia oficial dele. Não fazia ideia do que lá dizia porque ele nem a tinha lido nem autorizado. Embora Vanilla Ice insistisse em que não sabia da publicação dessa biografia falsa, a editora afirmou exatamente o contrário. O que soubemos foi pelo Ice e pelo Tommy Quan. Não inventámos nada. Nem o faríamos. Em 18 de novembro de 1990, um jornalista de investigação do Dallas Morning News publicou um artigo que desmentia grande parte da biografia publicada pela SBK. Desvendou-se o segredo. Depois de sair a biografia falsa, a imprensa só disse mal do Vanilla Ice. Subitamente, ele era um artista péssimo, samplava o que não devia plagiar e ninguém gostava das suas roupas, das suas danças e das suas atuações. Alguns meses depois saiu Ice by Ice, a história de Vanilla Ice nas suas palavras. O livro repetia muito do que já tinha sido desmentido e, com isso, desferiu mais um golpe na credibilidade já abalada de Ice. Lembremos-nos de que isso aconteceu na época dos Milli Vanilli, em que as pessoas já desconfiavam muito do que lhes parecesse falso. Portanto, a credibilidade dele estava a ser posta em questão. As críticas negativas são mais noticiadas do que as positivas. Se o Vanilla Ice disser alguma coisa negativa, toda a gente ficará a saber. Em pouco tempo, a credibilidade não era o único problema de Vanilla Ice, quando, uma noite, ele foi visitado de surpresa pelo agente hip-hop Suge Knight. Foi ao meu quarto do hotel. Quando abri a porta, vi um grupo de tipos que mais pareciam jogadores de futebol americano e fiquei banzado. Ele trazia um monte de papéis e disse-me que se eu queria jogar, tinha de pagar. Knight disse a Ice que ia em nome de um rapper de Dallas que afirmava que tinha ajudado a compor Ice Ice Baby. Essencialmente, Suge Knight achava que lhe deviam direitos de autor sobre a música do Vanilla Ice. Eu concordei. Ele levou alguns milhões de dólares. Há uma lenda urbana que diz que o Suge pendurou o Vanilla Ice pelos tornozelos do lado de fora da varanda, ameaçando matá-lo, e que foi isso que levou o Vanilla a entregar-lhe o dinheiro. O Suge Knight não me pendurou da varanda, isso não aconteceu. Na verdade, nunca me tratou mal, nunca foi grosseiro, nada. Foi exigente. Ninguém sabe o que aconteceu nesse encontro. Houve mesmo mais alguém que compôs Ice Ice Baby? Quem sabe? Só sabemos que, segundo Vanilla Ice, ele entregou ao Suge Knight uma quantia considerável. Embora os rumores e as lendas tenham subsistido, Ice vê um aspecto positivo em todo este episódio. Vejo isso de modo descontraído. Contribuí para alguma da melhor música hip-hop que já se fez. Porque, com o dinheiro que lhe entreguei, ele fundou a Death Row Records. Após um grande rombo financeiro, Ice precisava de repor a carreira no bom caminho. Com a ajuda da SBK Records, passou a aparecer em todo lado e começou pelo filme Tartarugas Ninja 2. Para nós foi uma tentativa de prolongar-lhe a carreira e encontrar-lhe outro tipo de público. Mas esta jogada, mais uma vez, tornou Vanilla Ice alvo de troça. Para os miúdos de 10 anos, Ninja Rap era o máximo. E para a comunidade hip-hop urbana das ruas, não revelou grande credibilidade. Fazer rap com tartarugas? Não. Ninja Rap, Tartarugas Ninja. Ainda hoje sou fã disso. Gosto muito. Não é vergonha nenhuma. Fiz psicoterapia. Numa derradeira tentativa de manter a funcionar a máquina Vanilla Ice, ele foi o protagonista do seu filme, Cool as Ice. Foi o protagonista de um filme intitulado Cool as Ice. Isso foi a primeira bandeira vermelha. A segunda foi o filme ser vagamente baseado no filme Fúria de Viver, de James Dean. Depois veio a terceira e quarta bandeira vermelha. O Vanilla Ice fazia o papel de membro de um bando de motociclistas que atravessava uma pequena cidade e conhecia uma rapariga gira. A melhor descrição que posso fazer é um Fonzie branco do hip-hop dos anos 90. No filme dizia várias frases que ficaram. É daqueles filmes que vale a pena ver se queremos uma coisa divertida que nos faça rir.
Apesar das críticas más e da reação morna do público a Cool as Ice, em 1992, Vanilla Ice gozou mais um privilégio de estrela: andar com Madonna. Ela veio ter comigo. Eu estava em Nova York e conheci-a numa das minhas atuações. Do palco avistei a Madonna. Os dois iniciaram um romance fogoso, mas as coisas amargaram quando Madonna publicou o seu famigerado livro Sex, com fotos de Vanilla Ice parcialmente nu. Fez isso sem me perguntar, o que não me agradou nada. Vanilla Ice tinha passado os últimos 3 anos a trabalhar sem parar, mas o público começava a sentir-se farto dele. Sempre que a nossa imagem é quase maior do que a música nos está associada, tornamos-nos alvos. Essa onda em que eu estava chegou à terra e desfez-se. Em toda a parte começaram a surgir paródias a Ice e ao que fazia. Os Third Base publicaram uma canção chamada Pop Goes the Weasel, que deitava abaixo o Vanilla Ice. Com isso, contrataram o ícone do punk rock, Henry Rollins, para fazer de Vanilla Ice. Tinha o cabelo à Vanilla Ice e dizia "juro pela tua mãe", e no fim os Third Base batiam-lhe com tacos de beisebol. O Kevin Bacon era hilariante no Saturday Night Live e no programa NetX do Chris Rock. I mean, did they do something with the camera? Did they get a black body double? Oh, man, no, that was me dancing, man. I do all my own steps. Word to your mother. Talvez a paródia ao Vanilla Ice, que bateu todas as outras, fosse a do Jim Carrey, White White Baby. Era tão bem feita que nos fez ver esse vídeo de outra forma, ouvir essa canção de outra maneira e olhar para o artista de forma diferente. Em 1994, Vanilla Ice surgiu com um novo visual, um novo som e uma nova atitude. Ele procurou aproveitar aquela moda subitamente tão comercializável da marihuana no hip-hop. Procurou superar grupos como os Cypress Hill e Funk do Beast. Subitamente ele tinha se tornado um tipo mais sério, com aquele cabelo que indicava uma mudança de estilo musical. Porém havia ali algo que parecia, não sei, desesperado. O álbum vendeu-se muito mal e, com a carreira acabada, Ice viu-se nas trevas. Dei por mim a escrever um bilhete de suicídio e a tentar matar-me. Tinha 30 milhões de dólares no banco, mas queria morrer. No início da década de 90, Ice Ice Baby de Vanilla Ice dominava as tabelas de vendas de música pop. Mas Ice depressa percebeu que a fama era uma coisa inconstante. O Vanilla Ice quase foi vítima do seu enorme sucesso. Quando ouvimos Ice Ice Baby a toda a hora e vemos a cara do Vanilla Ice em todo o lado, alguma coisa acabará por correr mal. O que contou foi escolher a altura certa. O êxito foi enorme porque fizemos a canção na altura certa e desvaneceu-se na altura certa. Porque o público acaba por cansar-se de um disco que ouça durante tanto tempo como ouviu o meu, 2 ou 3 anos, e de ouvir o Vanilla Ice a toda a hora. Eu sabia que chegaria uma altura em que acabaria. Em 1994, Vanilla Ice era considerado um artista já sem êxito. Na sequência de um segundo álbum decepcionante, Ice viu que não sabia para onde ia. Compus Ice Ice Baby com 16 anos e não sabia onde encaixava na vida. Com o fim daquela fama toda e tudo mais, já não sabia quem era realmente. Deve custar muito a qualquer pessoa ser uma grande estrela em 1991. E passados 2 ou 3 anos, ver tudo isso desaparecer subitamente. Deve ser mesmo muito duro para qualquer ser humano. Infelizmente, neste mundo, temos 15 minutos de fama. Os meios de informação põem-nos lá em cima tão depressa quanto podem e depois fazem-nos cair tão depressa quanto possam. No seu desespero, Ice virou-se para a droga. Como não queria encarar a realidade, virei-me para o ecstasy, para a cocaína e para muito álcool. Foi muito difícil. Ele estava num nevoeiro, tinha batido no fundo. Então, numa fria noite de janeiro de 1994, Vanilla Ice viu-se sozinho, fechado na casa de banho. Dei por mim a escrever um bilhete de suicídio e a tentar matar-me. Queria mesmo morrer. O dinheiro não me comprava amigos e não encontrava felicidade em lado nenhum. Apesar da enorme quantidade de droga que Vanilla Ice tinha ingerido, os amigos conseguiram reanimá-lo. Se os amigos não lhe tivessem acudido, poderia ter sido trágico. Nem sei como sobrevivi. Essa noite tinha tomado droga suficiente para matar um exército. Percebendo que tinha de mudar drasticamente a sua vida, Vanilla Ice saiu lentamente da escuridão.
Inicialmente senti-me só, não tinha amigos. Mudei os números de telefone, mudei de casa, como que hibernei. A transformação pessoal de Ice continuou quando, inesperadamente, o amor entrou na sua vida. Conheci a minha mulher numa festa que dei no 4 de julho. Ela deixou-me um papel com o número de telefone. Penso que ele não queria mesmo ser aquela pessoa, mas sentia-se perdido. E que logo que encontrou alguém que lhe pareceu gostar dele, virou uma página da vida e entramos num novo capítulo. Continuamos juntos 14 anos depois. Com a sua vida pessoal bem encaminhada, Vanilla Ice decidiu seguir também um novo rumo musical ao formar a equipa com Ross Robinson, um produtor que já tinha trabalhado com grupos como os Korn, os Limp Bizkit e os Deftones. Ele tinha uma forma de ensinar-me a fazer música que eu nem conhecia. Para Ice, fazer música teve sempre a ver com atuar e entreter. As pessoas não querem ouvir música para se sentirem deprimidas. Não querem música zangada. Querem pôr uma música e dançar, divertir-se, sorrir. Mas Ross convenceu Ice a aproveitar o sofrimento do seu passado. O álbum resultante, Hard to Swallow, foi um projeto profundamente pessoal, que tem um lugar especial no coração de Vanilla Ice. Foi uma época da minha vida que, depois de gravada, me transformou no que sou atualmente. Devo-lhe tudo. Ele salvou-me a vida. Salvou-me a vida. Embora se vendesse modestamente, o álbum tocou profundamente algumas pessoas. Tinha uma versão rock com uma nova mistura de Ice Ice Baby que ajudou pelo menos alguns ouvintes a relembrarem-se de Vanilla Ice. Criou admiradores de uma subcultura que são os que tenho atualmente. Não escolhemos os nossos fãs, são eles que nos escolhem. Embora alguns gostassem da nova música de Vanilla Ice, o resto do mundo continuava a associá-lo ao que tinha feito no passado, o que se tornou nítido quando a MTV convidou Ice para aparecer num dos seus programas especiais. Era o 25 Lane da MTV, um programa especial em que 4 pessoas faziam troça dos piores vídeos de sempre. Janine Garofalo, o Dennis Leary, o Chris Kattan e, na imagem menos do que o Jon Stewart. Pretendia-se que estes cómicos deitassem abaixo o vídeo de Ice Ice Baby e que, a culminar, o próprio Vanilla Ice partisse um exemplar do vídeo. Porém, quando Ice entrou no estúdio, começou a hesitar. Esperem lá, querem que eu destrua o meu vídeo? Sim, detesto aquela minha imagem e tudo mais, mas adoro o vídeo. Esfolei-me a fazê-lo. Chegou ao primeiro lugar em todo o país. Disse para mim, querem que eu destrua? E se eu vos destruísse o cenário todo? Se destruir tudo o que aqui tem? Começou a partir o cenário todo. Destruiu a mesa de vidro, o que espalhou pedaços de madeira e cacos de vidro por todo o lado. Acertei na tigela das pipocas que voaram. As pessoas pensaram que ele tinha passado, mas na verdade, para ele, era um momento de grande vulnerabilidade. Tinha ido àquele programa e afinal só queriam fazer troça dele. Vanilla Ice parecia ainda estar a debater-se com o passado, mas em pouco tempo teria de lidar com problemas muito mais graves. Foi preso por ter agredido a mulher. Em 2001, o público tinha esquecido Vanilla Ice. Fazia experiências com diferentes sons, imagens e estilos e trabalhava com vários produtores. Mas infelizmente nada disso pegou. As pessoas conheciam-no de Ice Ice Baby e mais nada. Com a carreira desfeita, as coisas iriam piorar ainda mais quando a mulher, Laura Van Winkle, fez um telefonema frenético. Ia no carro com a mulher, começaram a discutir e alegadamente ele agrediu-a. Ice foi detido por agressão e os jornais sensacionalistas ganharam o dia. Não é coisa de que me orgulho. Mas aconteceu e acabou por unir-nos mais. O Rob não é pessoa para tratar mal os outros. Tivemos algumas discussões, mas soubemos superá-las. Após essa alegada agressão, foi condenado à liberdade condicional e à terapia familiar. Depois de se reconciliar com a mulher, Vanilla Ice continuou a fazer música. Porém, o seu novo álbum, Bipolar, teve pouco êxito quando saiu. Ao que parecia, ele estava condenado a voltar para a obscuridade após um único grande êxito.
quando surgiu um novo reality show que sacudiu a paisagem da cultura pop. Surreal Life pretendia ser no género de The Real World, mas em vez de lá pôr pessoas vulgares, punham um grupo de ex-estrelas ou ex-celebridades ou ex-atores. Logo que as filmagens começaram, os seus companheiros de quarto perceberam que o seu exterior calmo escondia um poço profundo de raiva. Houve um incidente. Tínhamos de fazer bolinhos e distribuí-los pelos vizinhos. Ele perdeu as estribeiras. Disse-lhe que não podia falar assim na rua. Percebi que era como um canhão solto no convés de um navio. Mas Ice teve uma oportunidade inesperada de ficar bem visto no programa, quando o grupo visitou um bar de karaoke e 2 dos companheiros de quarto decidiram interpretar Ice Ice Baby. Sentei-me ao lado dele e disse-lhe: Ice, vão assassinar a tua canção. Ele resmungou qualquer coisa e eu insisti: és único, és um original. Interpreta tu a tua canção. Ofereci-lhe o microfone. Ele olhou assim para mim, sorriu e pegou no microfone. Empenhou-se de tal forma que para ele foi um grande passo em frente. O melhor era que o programa era uma aventura. Eu estava com os outros e ficava a conhecer as suas histórias. Foi uma experiência muito boa. Participar em Surreal Life surgiram muitas oportunidades de trabalhar em reality shows. E com a personalidade frontal de Vanilla Ice, foi um casamento talhado no céu. I really don't like this guy. I got him! He's going in the deep fryer! Ice manteve-se atarefado com diversos reality shows, como The Farm, pugilismo com celebridades e celebridades a montar touros. Ty Murray, o cowboy de celebridades, convidava 9 estrelas a montar touros no seu rancho. Isso era perfeito para o Vanilla Ice, porque, com o que sabe de motocross, tem grande paixão pelos desportos de grande adrenalina. Embora Ice gostasse muito do programa, pareceu ser uma jogada questionável para ajudar a sua carreira. Se os reality shows como o Surreal Life já são televisão de série B, o Celebridades a Montar Touros faz o pugilismo com celebridades parecer teatro de grandes mestres. Por fim, surgiu um reality show que podia mostrar o talento de Vanilla Ice quando ele foi convidado para ir ao programa Hit Me Baby One More Time. Podia-se convidar para o palco músicos que já tinham sido famosos. Primeiro cantavam o seu maior êxito e depois uma versão sua de um êxito atual. Hit Me Baby One More Time foi uma experiência ótima. Pude concorrer com outros grandes grupos. O melhor do programa era que não pretendia fazer troça dessas pessoas. Permitia-nos vermos artistas de quem tínhamos gostado na sua época. E quando Ice ganhou o concurso, de certo modo foi uma reivindicação. Para mim foi um dos momentos mais memoráveis e entusiasmantes de tudo o que fizemos. Eu até saltava de um lado para o outro. Estava um tanto enferrujado, mas saí-me bem. Em breve, o gosto de Ice pelos reality shows diminuiria, depois de ele aceitar aparecer num programa chamado Remaking Vanilla Ice, onde uma equipa de especialistas tratava de atualizar-lhe a imagem. Aquele programa surgia após tudo o que eu tinha passado com os discos, com a indústria da música, com a minha imagem, com tudo o que na minha carreira me tinha desagradado. Foi como ter sido obrigado a regressar e, mais uma vez, fossem tornar-me artificial. Ice ficou muito descontente com os resultados do programa. O público tinha tornado a vê-lo. Mas a que preço? De certo modo, o ter sido convidado para participar no Surreal Life indicava que ele era uma ex-estrela que se tinha tornado uma anedota. Por muito fácil que seja dizer mal da fama que um reality show dá a quem lá vai, fama é fama, e de certo modo também foi uma jogada muito astuta dele, pois como continuava a fazer música, todos os reality shows em que aparecia eram publicidade grátis à sua música. Penso que o Vanilla foi a reality shows porque queria continuar a ter alguma importância. Que estrela não quer tê-la? Vanilla Ice tinha-se tornado quase uma caricatura de si mesmo. Era a altura de voltar ao ponto onde tudo tinha começado, a música.
Depois de o público tê-lo perdido de vista em finais dos anos 90, Vanilla Ice conseguiu um novo veículo para si mesmo, os reality shows. Possibilitaram-lhe ter uma segunda carreira que tem sido muito substancial. Portanto, de certo modo, ele pôde recriar-se com outro tipo de fama. Mas acabou por sentir-se desiludido com esse género e decidiu voltar às suas raízes. A música não deve ser a imagem, as biografias e tudo isso. Deve ser a relação pessoal que saibamos ter com o público. Em 2008 publicou um novo álbum intitulado Vanilla Ice is Back. Embora o álbum não entrasse para as tabelas de vendas, Ice continua a ter fãs incondicionais. Posso fazer 100 atuações por ano e agora sinto-me muito feliz e estou grato por poder continuar a fazer a minha música e por as pessoas ainda gostarem dela. Miúdos a partir dos 5 anos, ou mesmo pessoas mais velhas, continuam a ir ver este homem, onde quer que ele atue. Os meus atuais fãs são leais. Vêm ver-me hoje, amanhã, depois da manhã, e é por isso que mandamos passear os críticos. Não quero saber deles, quero é saber dos meus fãs. E Ice também tem evitado o outro dos chavões de quem só teve um êxito. Tem evitado aquele chavão da estrela pop que fica falida, pois tem feito bons investimentos ao contrário de muitas estrelas. Nunca compraria um casarão enorme nem 5 Lamborghinis de que não precisasse. Mas para Ice, o maior motivo de felicidade foi sempre a família. Estou muitas vezes com ele, com as filhas e a mulher, e vejo que a sua maior prioridade é o lar. E ser pai e marido. Tudo o que fazemos é em família. Se ele não estiver a trabalhar, estamos juntos 24 horas por dia. As pessoas param-nos na rua e às vezes é aborrecido. Dizem sempre: desculpe, posso tirar uma fotografia? Ou dá-me um autógrafo. Quando vêm ter connosco, digo logo: pai, vamos embora. O que conta são a família e os amigos. Coisas materiais, fama ou seja o que for. Não nascemos com elas, nem as levaremos connosco, mas a família é para sempre. Atualmente, quando não está a fazer música, Ice goza a vida na sua herdade na Flórida. Terá fome? Ice e a mulher têm 2 filhas pequenas. Ali está ele. E um conjunto impressionante de animais de estimação, entre eles o canguru Bucky. Nem a chegada dos 40 anos fez abrandar Vanilla Ice. Continua a praticar regularmente motocross de competição, que já lhe provocou muitos ossos partidos. Os 2 tornozelos, uma perna, os 2 pulsos, um braço, dedos. Acontece. Quantos homens de 40 anos vemos a fazer essas coisas? Ele parece um miúdo. Creio que gosto de ser tontinho, é a palavra mais adequada. Para trás, para trás. Estás bem? Estás bem? O que quer que o futuro lhe reserve. Há pelo menos uma razão porque Vanilla Ice nunca será esquecido. Seja num casamento, seja numa confirmação religiosa, se tocarem essa canção, as pessoas dançam. É uma bela canção. Poucas pessoas contribuíram assim para a cultura. Naquela época, vocês, eu, todos nós ouvíamos essa canção. Era a número 1. E a canção continua a fazer parte do léxico da cultura pop. Se viram 8 Mile, há uma cena em que o Eminem improvisa num clube onde está a competir com o MC. Alguém diz: vejam, é o Vanilla Ice, e o Eminem tem de aguentar. No filme Step Brothers, há uma cena fantástica com um programa de talentos do liceu em que o irmão de Will Ferrell ganha o concurso ao fingir que canta uma gravação de Ice Ice Baby e que mostra os pais a recordar essa vitória no programa de talentos. E é verdade. Em tempos, amargurado por ter sido maltratado pela indústria da música, atualmente Vanilla Ice aceita o seu passado. Fiz as pazes com o meu passado. Na verdade, gosto de tudo aquilo que detestava. Por vezes temos de livrar-nos de alguns velhos demónios para prosseguirmos, e penso que ele está a fazer isso. Começa também a ser reconhecido por ter ajudado a levar o hip-hop para a cultura pop dominante. Acabou por ser a primeira canção de rap a chegar ao primeiro lugar. Ficou na história. Um artista como o Vanilla Ice alcançou a fama rapidamente e sem dificuldade. Mas abriu caminho para muitos artistas que vieram depois, como os CNC Music Factory, Marky Mark e, até certo ponto, Eminem. Kid Rock.
O Kid Rock disse na televisão que se não tivesse sido o Vanilla Ice, nenhum deles estaria ali. E o Fred Durst disse o mesmo. Fiquei pasmado. Após uma vida de altos e baixos extremos, o maior legado de Vanilla Ice talvez seja a sua capacidade para durar. Sobreviveu por ser inteligente. Pois na indústria da música nunca sabemos quando subiremos nem quando cairemos. Fui bem tratado, fui maltratado, deitaram-me abaixo e reergueram-me. O que não nos mata torna-nos mais fortes. Sou o exemplo perfeito disso. Faz mesmo parte da cultura pop. Ninguém pode apagá-lo dessa parte da história. Gostem dele ou detestem-no, o Vanilla Ice tem sido duradouro na história da cultura pop. Nunca houve outro Vanilla Ice. Estabeleceu um padrão e ainda estou para ver alguém superá-lo. Já muitos tentaram, mas chegaram hoje e partem amanhã. O Rob continua cá. Não vou desaparecer, tenho a minha família, a minha música e sou dos que sobrevivem. Versão portuguesa via satélite. São cultas